Algo fundamental na vida e que poucas pessoas levam a sério hoje é manter-se fiel aos seus princípios. A fidelidade para consigo mesmo, para com a sua consciência interior, para com a sua intuição, é algo raro hoje. O ser humano se tornou uma criatura vendida, que se vende por muito pouco. Por muito pouco, em troca de um pouco de dinheiro, em troca de sexo, em troca de vantagens, em troca de delírios desta vida de aparências. Se as pessoas fossem um pouco mais fiéis aos seus princípios, a si mesmas, o mundo mudaria, a sociedade humana mudaria em questão de pouco tempo. A corrupção não está apenas na classe política. Na classe política, a corrupção desponta, ela aparece mais, porque a classe política ela é constituída pelas autoridades, que estão em evidência, que estão aparecendo a cada instante, que se destacam. Então, se ocorre uma corrupção com alguém da classe política, isso logo aparece, por mais que os políticos escondam essas corrupções. Mas o que está por trás da corrupção dos políticos? A infidelidade para consigo mesmo e para com os seus princípios, se é que os políticos têm princípios, mas é fato que todo ser humano ele sabe lá no fundo do seu coração o que é certo fazer e o que não é certo, o que deveria ser seguido e o que não deveria ser seguido. Todo ser humano poderia ouvir a sua consciência interior tranquilamente, desde que ele o quisesse. Mas a maioria não ouve porque vantagens materiais são mais atrativas, chamam mais a atenção e isso permite saciar a sua sede por coisas, por bens materiais. Isso sacia a vaidade, sacia entre aspas, porque quanto mais a vaidade é enaltecida, pior ela se torna. Quanto mais o ser humano adquire, mais voraz ele se torna em seus planos mirabolantes, aqui na matéria grosseira mais densa. Então, os cidadãos comuns que tantas vezes criticam os políticos são também corruptos, são também infiéis a si mesmos, infiéis aos seus princípios. Eu sei que muitas pessoas podem se sentir ofendidas com isso, podem estar pensando e dizendo que eu estou sendo injusto. Não, isso é um fato, isso é um problema global da humanidade. Não apenas da classe política, não apenas do empresariado, mas dos simples cidadãos. Se a base da sociedade constituída por simples cidadãos realmente fosse fiel a si mesma, se esses simples cidadãos fossem fiéis a si mesmos, isso iria gerar um impacto nas classes dominantes. As classes dominantes cairiam, as classes dominantes não encontrariam mais um lugar no topo da sociedade se a base da pirâmide social realmente acordasse, despertasse e estes indivíduos simples e humildes fossem sinceros, verdadeiros e fiéis aos seus princípios. Então, a nossa sociedade está podre como um todo. Nas classes altas, a podridão se destaca mais, mas nas classes baixas também existe uma podridão dentro das pessoas, porque isso hoje se tornou algo genérico e praticamente total nos seres humanos. A falta de fidelidade para com seus princípios, porque quem é fiel aos seus princípios, quem é fiel a si mesmo, não vai praticar a corrupção. E a corrupção, ela pode ser uma corrupção gigantesca, uma pequena corrupção. Só que aquele sujeito que faz uma pequena corrupção na sua vida privada, se um dia vier a se tornar uma autoridade, um político, vai praticar grandes corrupções, porque daí os olhos vão crescer. A vaidade vai inflar, a vaidade vai crescer, a vaidade vai dizer, mas vamos agora aproveitar, chegou a nossa vez, vamos
pegar aquilo que tivermos vontade. Então é assim. Quantas pessoas não surgiram da base social, ascenderam, se tornaram autoridades, se tornaram políticos e cometeram atos terríveis? Por quê? Ou porque já estavam podres, ou apodreceram por causa das oportunidades, das tentações, das fraquezas. Então são duas possibilidades. O indivíduo que se torna um político depois vira um corrupto, ou porque já era corrupto antes, ou porque se corrompeu ao longo do processo. Mas se corrompeu ao longo do processo é porque não existia ali uma fidelidade aos princípios. Se é que existiam princípios, porque quando falamos de princípios, trata-se de algo complicado nos dias atuais. Eu sei que muitas pessoas se sentem incomodadas com o que eu falo aqui, porque eu já não escolho mais lado e eu coloco o dedo nas feridas das diferentes classes sociais, dos diferentes indivíduos. Não estou aqui para agradar ninguém e muito menos falar o que as pessoas gostariam de ouvir. Estou aqui apenas para apresentar reflexões da forma mais imparcial possível. Então, o problema está em todas as camadas da sociedade. E se a sociedade humana está tão podre, é porque falta fidelidade aos seus princípios, fidelidade a si mesmo, porque quem não é fiel a si para com os seus princípios, não será fiel com ninguém depois, com ninguém mais. Quem se engana a si próprio, quem burla os seus princípios quando os tem para se dar bem, depois passa por cima de todo mundo. É assim. Porque quão maiores forem as oportunidades depois de transvios, de desvios e corrupções, maiores serão também os desejos. Isso vai crescendo de forma volumosa. O ser humano, primeiramente, se tem princípios, não pode se desviar deles. Não pode se afastar deles, porque uma vez que se afasta, se perde. Um ser humano sem princípios é como um náufrago no mar sem boia. Quem não tem princípios afunda como um náufrago que não tem uma boia. E daí submerge na água, morre e desaparece. Assim é com os seres humanos em meio à podridão social da nossa época. As pessoas estão afundando, as pessoas estão naufragando nesta sociedade fétida, mergulhada na lama da indecência, da corrupção, da decadência, da sagacidade, da voracidade dos desejos. E quais são os princípios aos quais se deve ser fiel? Ora, é algo muito simples: honestidade, sinceridade, verdade, compromisso. São coisas simples, ética, moral. Tudo isso o ser humano cultiva dentro de si, constantemente, através de uma vigilância constante, dia após dia. Com tudo com o qual o ser humano se depara, coisas novas, oportunidades, ele precisa pesar as novas coisas, peneirar as novas coisas com a sua ética interior, com os seus princípios. Quem usa os seus princípios para separar as coisas, para peneirar as coisas, está se mantendo fiel a si próprio, está se mantendo fiel aos seus princípios. Então isso é o que as pessoas precisam praticar, descobrir dentro de si e exercitar nos dias atuais. O que a humanidade precisa hoje é de pessoas fiéis aos seus princípios. Aos seus princípios, pessoas fiéis à consciência interior, à vida intuitiva, à vida interior como um todo. Se hoje a humanidade mergulha na decadência e na corrupção, é porque falta a fidelidade dentro das pessoas. A infidelidade não está apenas na classe política. A classe política apenas se destaca nesta jornada decadente da infidelidade.
mas os simples cidadãos também são infiéis dentro de si. Queiram eles ouvir isso ou não, é um fato que pode ser comprovado no dia a dia. Basta olharmos para o meio que nos cerca. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!